O que você faria se você tivesse que voltar para o lugar que você abandonou? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que Jesus contou que vai elucidar um pouco do que nós vamos conversar hoje, que é a história do filho pródigo. Eu quero começar lendo esse texto que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do verso de número 20, que diz o seguinte: Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava bem longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Bom, quero começar dizendo que esse jovem, Jesus contando a história dele, esse jovem decidiu sair da presença do pai, sair da casa do pai, para viver experiências novas, para viver coisas que ele não viveu na casa do pai dele, né? E ali ele pede uma boa quantia de dinheiro, que seria a parte da herança dele, e o pai dá para o filho, e o filho sai. E a Bíblia conta que Jesus, contando essa história, Jesus começa a dizer que ele gastou esse dinheiro com muitas coisas, a ponto de perder tudo, né? Todo o dinheiro que ele tinha como parte de herança, ele gastou com tudo. E a Bíblia conta que ele foi procurar emprego, ele já não tinha mais amigos, ele não tinha mais quem o ajudasse, porque a verdade é bem essa, né? Quando a gente está bem, a gente é cercado de muitas pessoas, mas quando vai nos faltando principalmente finanças, onde a gente não tem mais como sustentar, ajudar o outro, essas pessoas começam a se afastar da gente. É um ciclo que eu diria até que é natural, não deveria ser, mas a ausência faz com que a gente revele os verdadeiros amigos. E esse jovem, infelizmente, nessa caminhada, ele não fez nenhum amigo, ele não fez nenhum companheiro, ele não fez amizade que valesse a pena. Todas as pessoas que se envolveram com ele foi para extorquir dinheiro, foi para se aproveitar da sua situação financeira, foi para, de alguma maneira, ter benefícios. E Jesus conta que ele gastou tudo dissolutamente, gastou com muitas coisas que não valia a pena. E aí ele foi procurar emprego. E como é que ele ia comer, como é que ele ia se sustentar? E ele encontrou um emprego de cuidar de porcos. E Jesus conta nessa história que ele lembrou do pai dele quando ele olhou para a comida dos porcos e desejava comer aquela comida, de tamanha fome, de tamanha necessidade que ele tinha. E ele lembrou do seu pai, ele lembrou da casa do seu pai, ele lembrou que até os serviçais da casa do pai eram bem alimentados, eram bem tratados, era bem quisto, era colocado em autoestima pelo pai dele. E ele falou assim: eu vou voltar e vou falar para o meu pai que eu errei e vou me colocar numa posição de servo, ele já não vai poder, não precisar me chamar de filho. E se ele me aceitar, beleza. É melhor estar na casa do meu pai servindo a ele como escravo, como servo, como empregado, do que estar vivendo essa situação hoje longe dele, que desejando comer a comida dos porcos. E ele volta. E o que eu quero enfatizar hoje é a figura paterna, é a figura desse pai. A Bíblia conta que esse jovem, ainda longe, voltando para a casa do pai, sabe Deus como estava o coração desse jovem, sabe Deus os sentimentos que ele tinha ao regressar, talvez a vergonha, talvez sabe aquelas situações de constrangimento, já pobre, não tem mais nada, né? E ele voltando para a casa do pai para pedir um emprego, se colocar na condição de empregado. E a Bíblia conta que à medida que o filho vinha, ainda longe, o pai o viu, sabe? E o interessante de tudo isso é que ainda longe o pai reconhece o filho, ainda longe o pai conhece o caminhar. Talvez aquele jovem tivesse todo fedido, sujo, maltrapilho, roupas velhas, cabelo desgrenhado, mas o pai olhando
aquela silhueta longe, olhando para aquela figura se aproximando, ele reconheceu que era o filho dele. E esse pai, a Bíblia conta que ele sai com pena, ele sai, eu imagino que ele sai correndo, desesperado para encontrar esse filho, e chegando, abraça o filho, o beija, sem se importar com o mau cheiro, sem se importar com as suas situações, sem se importar com os seus pés, por onde passou, sem se importar com os pecados que ele cometeu, sem se importar com as coisas com que ele se envolveu, mas o coração do filho tinha um arrependimento. E ele chega para o pai e fala: pai, eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra Deus. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai faz algo lindo. E ele fala: quieto, calma. E dali mesmo eu fico imaginando ele gritando os servos dele para ajudar. Ele disse: olha, tragam roupas, coloquem roupas nesse meu filho. Ele está maltrapilho, o mundo fez ele ficar uma pessoa diferente, pelo menos visivelmente falando, deixou marcas nele já. Eu não quero mais que ele seja dessa maneira, que ele esteja dessa maneira. Traga roupas novas, limpas. E o Senhor vai e dá ordem, esse pai dá ordem, né, aos servos para cuidarem do filho. Ele falou assim: olha, coloque também um anel no dedo da mão dele. O que acontece isso? O pai está começando a restituir a dignidade para esse jovem que perdeu tudo. E aí uma das coisas que eu acho incrível, que é importante mencionar, ele fala: olha, traga sandálias novas, né? Ele fala assim, coloca assim, e põe as sandálias nos seus pés. Às vezes nós andamos por lugares tão estranhos, tão sujos, que não vale nem a pena a gente mencionar. E Deus, ele se importa de nos calçar para andarmos firmes. O Deus se importa de colocar sandálias nos nossos pés para que a gente possa andar firme, digno, sabe? Porque se a gente pisar em alguma coisa, a gente não vai machucar os pés. E esse pai dá ordem para que seja restituído. A primeiro momento, exteriormente, sabe? O pai coloca roupas, coloca dignidade, coloca identidade no filho, coloca o anel e coloca a sandália nos pés. E aí ele manda fazer uma festa, sabe? Quando a gente regressa para a casa do pai, quando a gente volta para Deus, Deus faz festa, sabe? Existe muita dificuldade das pessoas voltarem para Deus por vergonha, por medo, pelos julgamentos, né? Mas o ponto é que quando a gente volta para Deus, Ele não faz nada disso, sabe? Deus nos ama, Deus se importa com a gente, Deus quer o nosso bem, sabe? Tudo que Deus quer é que a gente volte a viver uma experiência, volte a viver uma vida de paz, de alegria, de contentamento com Ele, né? Então Deus faz festa, sabe? É importante a gente celebrar, é importante a gente agradecer a Deus pelas vidas que estão regressando para a casa do Senhor, independente de como elas estão. Deus dá dignidade novamente, Deus dá vestes novas, Deus põe um anel, Deus põe sandálias nos pés e faz uma festa, né? E aí o grande lance de tudo isso é porque Deus vê, o Pai vê no Filho uma esperança viva. Ele fala: olha, por que eu vou celebrar? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Quantos filhos e filhas de Deus hoje estão nessa situação, perdidas? Perdidos no caminho, a deixar a casa do Pai, abandonaram. Mas Deus, Ele está esperando você. Quando você começar a dar passos em direção a Ele, ainda que você não esteja perto dEle, mas à medida que você mencionar e se esforçar um pouquinho para ir voltar para a casa do Pai, Deus vai te encontrar com você onde você está e vai te pegar. Ele vai te dar conforto, Deus vai te dar identidade, Deus vai te dar poder, Deus vai te restituir todas as coisas. E vai fazer uma grande festa, porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. A única pessoa que pode dar vida novamente é Deus. A única pessoa que pode encontrar um coração perdido, uma alma perdida, é Deus. Queridos, eu quero dizer para você que está vendo essa mensagem que Deus, Ele se importa com você e Deus te ama.
Ele jamais vai deixar ou quer que você fique perdido ou morto pelo caminho. Muito pelo contrário, Deus tem vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus declara que Ele é a pessoa que cuida, que zela e que nos dá norte. Então que o Senhor te abençoe nesse dia, que você tenha forças, dê os primeiros passos para ir ao encontro do Senhor. E você vai ser abençoado no nome de Jesus Cristo. Você vai ser tocado por Ele. E quando você voltar para a casa do Pai, não se importa com os julgamentos, não se importa com o que as pessoas vão falar, se importa com o que Deus está pensando. Vai ter festa. Vai ter festa, porque a gente está regressando para Deus. Você está regressando para Deus. E deixa que Deus cuida de todas as outras coisas. Viu? Que Deus te abençoe, que essa palavra encontre espaço no seu coração. Se você é um filho que está longe dos caminhos do Senhor, Deus está te dando essa oportunidade. Volte para a casa do seu Pai. Lá tem alimento, lá tem roupas limpas, lá tem anel. E Deus quer colocar sapatos, sandálias nos seus pés para te abençoar. Ele te ama. E não importa o que você fez, e não importa nada disso. Se arrependa e volta para a casa do Pai. E Ele vai te esperar para te amar e te abraçar e te fazer feliz no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e medite sobre isso. E se precisar de ajuda, peça. Deus te abençoe.